Bem, vamos lá para mais uma aula sobre pH e pOH, aula de exercícios. Para a gente relembrar, né, o que é o pH e o pOH, é uma escala de valor numérico de 0 a 14, onde em um determinado intervalo ele vai ser ácido, em outro determinado intervalo ele vai ser básico ou alcalino, e no intervalo 7 ele vai ser neutro. Ok? Então, para essa escala, eu tenho que verificar o valor do pH e identificar se ele vai ser ácido, neutro ou alcalino, também chamado de básico. Então, aqui é só para você identificar se a substância é ácida ou básica. Além do pH, tem o pOH. pOH é o inverso do pH. O pOH varia de 14 até 0. pOH é só trocar a ordem aqui, vai ficar de 14 até 0. De 14 até 7 vai ser ácido, no valor 7 é neutro, e no intervalo de 7 até 0 vai ser básico. Ok? Então, para um pH igual a 8, que é essa faixa aqui, o pH é básico, chamado B de básico. Para um pH igual a 7, vai ser neutro, então N de neutro. pH igual a 11, básico, B de básico. pH igual a 12, B de básico. Para um pOH igual a 11, esse pOH ele não é o pH. A gente tem que encontrar o pH. Ou a gente poderia entender que de 14 até 7, o pOH é ácido. Ou a gente pode encontrar o pH, que vale 3, e dizer que ele é uma substância ácida. Para o pOH igual a 1, eu sei que o pH vai ser 13. Então, a substância é básica. Que é só para a gente relembrar. Questão número 2 é um pouquinho já mais trabalhosa. Tá? É uma questão que você tem que verificar os itens corretos, né? E depois você soma e coloca o valor da soma aqui. Então ele diz que tem uma solução A que tem pH 3 e uma solução B que tem pH igual a 12. Então, lembrando, o pH é de 0 a 14, de 0 a 14, de 0 até 7 ele é ácido, de 7 a 14 é básico, e exatamente no 7 ele é neutro. Então, se eu tenho uma solução que tem pH, uma solução A que tem pH igual a 3, eu sei que essa solução ela é ácida. É uma solução que tem pH ácido. E a outra solução, a solução B. A solução B, eu sei que o pH é 12, eu sei que ele é alcalino ou básico. Certo? Aí vem a pergunta. A solução A é ácida? Sim. Enquanto a solução B é alcalina? Sim. Então aqui esse item 1 está correto. Item 2. A solução A possui maior quantidade de íons hidroxila que a solução B. Vamos ver. pH, ele mede a quantidade de H+. pOH mede a quantidade de OH-. Ele está dizendo que a solução A tem mais OH- do que a solução B. Está errado. Se pH mede a quantidade de H+, né? Então, quanto mais H+, mais ácido ele é. Ok? E o inverso, a gente diz que quanto menos H+, menos ácido ele é. Ou a gente pode dizer também que quanto maior a quantidade de OH-, mais básico a substância é. Então, a substância B, que tem pH 12, significa dizer que ela tem muito OH-.
e pouco H+. Então a solução B ela é básica porque ela tem OH+ maior do que H+. Já na solução A, H+ é maior do que a quantidade de OH-. Então a questão 2, a afirmativa 2 está errada. Essa daqui está incorreta. A 4, o pH da solução A deverá se elevar com a adição de água. Isso aqui está correto. Porque quando você coloca água, a água ela tem pH igual a 7, tá? pH neutro. Se você coloca uma substância que tem pH maior do que a substância que você tem, a solução A no caso, a ideia é que esse pH vai aumentar até ficar mais ou menos na média da soma desses dois. Claro que não vai ser a conta não vai ser exatamente essa, mas a ideia é que quando você coloca uma substância com pH maior do que a outra, a tendência é que o pH da substância que você colocou a outra substância, no caso aqui a água, vai aumentar. Então aqui está correto. E a B, ele fala uma coisa parecida. Ele fala que a solução B vai reduzir seu pH depois que você coloca a substância A. Então, eu tenho uma substância com pH 12 e vou adicionar uma substância com pH 3. A tendência é que esse pH aqui seja reduzido, porque você vai colocar uma substância muito ácida. Então, esse pH vai diminuir, ou seja, a solução B vai ficar mais ácida. Tá? Então, aqui está correto. Então, a soma desses três aqui é o que você vai colocar aqui, no caso, 13. Bem, a questão número 3, ele dá um enunciado e fala das duas substâncias aqui. Uma que tem essa concentração e outra substância que tem essa concentração. A primeira coisa que você vai ter que lembrar é de encontrar a potência na base 10. Então, 0,001, você vai converter ele em uma potência de base 10. Então, eu vou ter 0,0001, deixa eu ver se é esse valor, ele vai ser a mesma coisa que 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 10 elevado a menos 4. E a outra substância que tem a concentração 0,1, ele vai ser a potência de 10 elevado a menos 1. Como agora eu tenho uma potência de base 10, agora é fácil de você encontrar o pH. O pH dessa substância vai ser 4 e o pH dessa substância vai ser 1. Então eu vou ter duas substâncias, uma com pH igual a 1 e a outra substância, que é essa daqui, com pH igual a 4. Aí o que é que ele quer? Ele quer que você indique qual das substâncias aqui que você vai colocar para saber quando é uma e quando é outra. Por que isso? Porque essas substâncias aqui são indicadores que mudam a coloração dependendo do pH. Então você vai ter que encontrar um indicador que indique que o pH vai ser 1 e que diferencie do pH 4. Né? O que vai acontecer se você colocar uma substância que tem pH 1, qual é a cor que vai ficar e qual é a cor que vai ficar a substância quando você coloca uma substância com pH igual a 4. Então, para fazer isso, você tem que olhar essa tabela aqui e adicionar uma substância com pH 1 e uma substância com pH 4 e ver a coloração. Então, eu vou pegar isso aqui primeiro. Se você colocar uma substância de pH 1, qual é a cor que vai ficar? A viragem aqui é 1,2, ou seja, até esse valor a coloração é vermelho. Então, essa daqui vai ser vermelha para uma substância de pH 1. E para uma substância de pH 4, pH 4 está depois desse valor, então aqui vai ser amarelo, tá? Então, quando você coloca esse indicador, uma vai ficar vermelho e a outra vai ficar amarelo. Aí você vem para essa outra aqui, o outro indicador. Ele é de 4,4 e 6,2. Antes de 4,4 é vermelho e depois de 6,2 é alaranjado. E isso vai acontecer para todas essas outras substâncias, todos esses outros indicadores. Então aqui 4,4 é o valor máximo para chegar ao vermelho. Então quando você coloca essa substância, aqui vai ficar vermelho.
e quando você coloca uma substância de pH 4, também vai ficar vermelho. E a mesma coisa vai acontecer com essa de baixo. Aqui vai ficar vermelho e aqui vai ficar também vermelho. Quando eu usar essa? Quando eu usar essa, o pH de viragem é 9,3 e 10,5. Antes de 9,3 é incolor. Então, quando você colocar as duas, a coloração vai ser igual, porque está bem antes de 9,3. E por último, essa daqui, que é 11,6, vai ficar alaranjado. Então aqui é laranjado, alaranjado, né? Alaranjado, e aqui vai ficar alaranjado. A única substância que vai indicar que você sabe diferenciar uma substância da outra é essa daqui, porque uma vai ficar numa coloração vermelho e a outra vai ficar na outra coloração, que ela é amarelo. Então aqui eu sei identificar que eu estou encontrando uma substância que é diferente da outra. As outras todas vão ficar tudo na mesma coloração. Então a alternativa que você vai assinalar é a alternativa letra A. Essa questão aqui fala sobre você indicar qual vai ser o pH das substâncias aí, tá? Então, a gente sabe que o pH da água é um pH neutro, ou seja, é 7. Então, a água já sei que vai ficar aqui, ó. Aqui é a água, aqui é a solução 1. Ok? Outra coisa interessante é que a substância 2 é uma base. Então aqui eu vou encontrar o POH. A mesma coisa aqui, eu vou encontrar o POH. Aqui é um ácido, então aqui eu vou encontrar o pH. E aqui eu vou encontrar o pH. Ok? Como é que eu vou encontrar? Através desses valores aqui. Eu vou ter que converter esse valor em potências de base 10 para depois calcular o pH. Então aqui é 10 elevado a 1, 2, 3, a menos 3. Como esse aqui é o POH vai ser igual a 3. POH vai ser igual ao valor 3. Eita, ficou feio, né? Tá? Se o POH é 3 para essa substância, automaticamente o pH é o que falta para 14. Então aqui é a substância 2. Ok? Para 3 você converte ele em uma potência de base 10, 10 elevado a menos 2. Então eu sei que o POH vai ser 2. Se o POH é 2, o pH que falta para 14 é 12. Então aqui vai ser a substância 3. E por último a gente vem para o ácido. Aqui é só fazer direto. Tá? Cuidado com isso daqui. Esse aqui é 1. O 1 é 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, o pH é 0. Então aqui é a substância 5. E para completar, aqui é a substância 4. Ok? Então a gente termina essa parte e vai terminar o exercício na próxima aula. Tá?